a Joana Dark, estudante de Direito do 9º período da Faculdade Evangélica de Valparaíso, e estou com mais 3 colegas aqui para a gente realizar um podcast do tema do mais esperado, que mais falado no momento, né? Que é Previdência do Regime Geral, né? INSS. E a gente vai falar sobre do contribuinte até o beneficiário, né? E quais são os maiores desafios que tem, né? Para conseguir um benefício, uma aposentadoria. E como convidada, a gente tem a Aline Donato Calisto, que trabalha na advocacia há 4 anos e é especialista em direito previdenciário, que vai estar esclarecendo esse assunto aqui pra gente. Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, Joana. Boa noite, doutoras. É um prazer estar aqui com vocês, falando do direito previdenciário, que é uma área que eu me encontrei. Então, vamos começar, né? Vamos. Pode apresentar, meninas. Eu me chamo Rony Clécia, sou da turma da Joana, do 9º período também. E essa aqui é a minha colega Regina. Então, gente, boa noite. Estudante de Direito, nono período, né? E estamos aí para bater um bate-papo com a Aline. Meu nome é Ellen, sou estudante do 9º semestre, junto com as meninas. Vamos lá? Bora. Então, a nossa primeira pergunta, eu acredito que para esclarecer mais o tema, o que seria qualidade de segurado, tempo de contribuição e carência? Vamos lá. Esses são conceitos que o direito previdenciário traz. A qualidade de segurado, eu costumo explicar assim para os meus clientes de maneira que fique bem acessível para eles entenderem, porque muita gente tem dificuldade, se for pegar na íntegra para ler, gera uma dificuldade até mesmo para os estudantes, para nós advogados. A qualidade de segurado, ela é o período que o INSS tem que amparar ali o beneficiário, no caso o contribuinte. Como assim? Eu costumo dar um exemplo bem fácil para os meus clientes, que é o quê? Quando você vai comprar um carro ali, que você vai fazer um seguro, você tem que pagar esse seguro para poder ter o carro ali assegurado. O INSS é a mesma coisa. A partir do momento que você passa a contribuir, você vai ter um período ali que vai considerar a qualidade de segurado. O que faz gerar essa qualidade de segurado? Aí vem a carência. É o tempo mínimo exigido de contribuições que a pessoa vai ter que realizar para ter direito a benefícios previdenciários em espécie. Vamos supor, cada benefício ali no INSS tem uma carência diferente. Hoje, a aposentadoria, por exemplo, por idade, é uma carência de meses, 180 meses de carência. Para conseguir um auxílio-doença, por exemplo, tem a carência necessária ali de 12 meses. A pessoa tem que ter contribuído por pelo menos 12 meses para poder solicitar um auxílio-doença, para ter direito a alguns outros benefícios. E quanto tempo essa carência? Os meses? Tá. Teve algum auxílio-doença, por exemplo? O do auxílio-doença, a pessoa entrou no regime do INSS, ela começa a contribuir. A partir dali, completou 12 meses que ela começou o pagamento mensal, porque também tem isso no INSS. Muita gente confunde, fala assim, doutora, e se eu fizer somar todos os meses e fizer o pagamento único? Não pode, porque o INSS não considera pagamentos extemporâneos, por exemplo. Muita gente para de trabalhar ali por um período. E aí ela quer começar a pagar o INSS. Só que ali, ela já tinha trabalhado mais de 1 ano de carteira assinada, então ela já tinha entrado no regime da Previdência. Ela já era ali um segurado. Quando ela sai do emprego, aí ela tem um direito ali de qualidade de segurado, o INSS permanece ali amparando ela por mais 12 meses. Quando a pessoa vem a receber o seguro-desemprego, esses 12 meses, ele já vai para 24 meses de estabilidade, vamos se dizer assim. A palavra correta nem seria estabilidade, mas seria ali de período de graça. É um período que, se ela se acidentar, se porventura, infelizmente, vir a óbito, seus dependentes vão ter direito a uma pensão por morte. No caso de acidente, pode ter direito ali a um benefício acidentário ou um auxílio-doença comum, entendeu? Se caso desenvolveu alguma doença durante esse período que estava ali no período de graça. Então, só para ficar mais claro, a qualidade de segurado é quando o INSS tem, por lei, obrigação de amparar o contribuinte. A carência é o tempo mínimo exigido para ter direito de alguns benefícios. Por isso que eu gosto de também dar o exemplo do plano de saúde. O plano de saúde é o seguinte, se você começa a pagar ali, você vai ter uma carência para ter direito a alguns exames específicos. Então, é basicamente isso. No INSS também. E o período de graça é quando a pessoa sai ali do emprego, foi mandada embora. Aí recebeu o seguro-desemprego. Tem esses 2 anos ali que ela pode
precisar do INSS, mesmo sem ela estar fazendo contribuições, por ela estar amparada pelo período de graça, o INSS tem que conceder um benefício. Infelizmente, na prática, não é assim que acontece, tá, meninas? Mas, pela lei, o que a gente tenta fazer valer é a lei. Quando é negado no INSS, a gente já tem outros meios de recorrer. E eu vejo também que o pessoal às vezes confunde o tempo de contribuição com a carência, né? Muito. E aí dá um BO danado. Ai, muitas vezes vai no INSS, não consegue o benefício, fazendo requerimento. E tem essa diferença? Sim, porque isso acontece muito. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que é uma situação bem parecida, inclusive. Ela tem os requisitos, alguns dos requisitos da aposentadoria por idade, que é o quê? Hoje, a mulher, a aposentadoria por idade urbana, não é mais 60 anos de idade. Quando veio a reforma da Previdência, ela trouxe essas regras de transição. São 5 regras de transição. Na primeira regra, é a aposentadoria por idade. Nessa aposentadoria por idade, a mulher precisa hoje ter 62 anos de idade e os 15 anos de contribuição, mais 180 meses de carência. Quando a mulher tem a idade, tem o tempo de contribuição e não tem a carência. Aí você fala, mas como, doutora, ela não tem a carência? Porque muitas vezes ela pagou o INSS de maneira autônoma, e isso, infelizmente, acontece muito das pessoas pagarem o INSS de maneira errada. E essa maneira incorreta de pagar prejudica nesses períodos de aposentadoria. A pessoa vai lá no INSS ou por conta própria, porque viu ali na internet, ela fala, vou gerar os boletos e vou começar a pagar o INSS, mas eu vou pagar os atrasados, sem consultar um profissional. Isso impacta nessa situação dessa minha cliente, que tem a idade, 62 anos, tem os 15 anos de contribuição, mas quando ela pagou o INSS, ela pagou de maneira atrasada e o INSS não considera pagamentos extemporâneos, que é fora da data, como período de carência. Então, por mais que ela tenha os 15 anos, o que ela vai precisar fazer? Continuar pagando o INSS, já que ela paga de maneira autônoma, para poder continuar ali na qualidade de segurado, até completar esse requisito da carência dos 180 meses. Sim. É basicamente isso. Ficou bem explicado. Bem claro. Bem explicado, né? Vamos passar para a próxima pergunta. E quais são os direitos do previdenciário das pessoas com deficiência? E quais são os critérios? Tá, vamos lá. Hoje, eu vou explicar para vocês, e eu gosto de deixar isso muito claro para os meus clientes, porque eu falo, gente, que a Previdência, eu acho que tinha que ter um horário assim no Jornal Nacional. Porque é um horário de muita visualização na televisão brasileira. E precisa, gente. Hoje, infelizmente, o que a gente vê na mídia é o Jornal Nacional só batendo, que eu concordo, que tem que mostrar o que está acontecendo mesmo. Só que eu acho que as pessoas, elas pecam por não ter acesso à informação correta. Por exemplo, eu falo que se o governo colocasse aí um período, um horário, agora tem o INSS digital no próprio Instagram. E aí eles dão dicas. Eu falo que se fizesse isso com as pessoas que realmente usam o INSS e precisam, e querendo ou não, 9 horas da noite, tá olhando ali pra TV, coloca meia hora explicando alguns requisitos, já ia ajudar muita gente. Então, o que eu gosto de explicar para os meus clientes quando a pessoa vem me procurar, porque muita gente se confunde com o direito previdenciário, ou o que é o benefício previdenciário e o que é o benefício assistencial. Aí, antes de eu falar sobre os benefícios da pessoa com deficiência, eu vou esclarecer para vocês nunca mais vão esquecer, gente. Meus clientes não esquecem. E os meus clientes, a maior parte deles tem mais de 60 anos. Como que funciona? O benefício assistencial é um benefício que ele é previsto na Constituição Federal. E esse benefício, ele é para aquelas pessoas que já contribuiu uma vez ou quem nunca contribuiu. Mas para ter direito a esse benefício, a pessoa tem que estar inscrita nos quadros mostrando que é baixa renda, para ter direito a esse benefício. Porque a letra da lei, ela fala que é um benefício para quem vive em situação de vulnerabilidade social, em uma situação de miséria mesmo. Hoje a gente sabe que está tudo muito caro e assim, não está muito difícil você mostrar uma vulnerabilidade social. Mas como que o INSS reconhece esse benefício assistencial? E o que difere ele de um benefício previdenciário? O benefício previdenciário não é qualquer pessoa que vai ter direito. Para você ter o direito, você tem que pagar. Então, você tem que ter contribuído para você solicitar algum benefício. O assistencial, não. Você pode nunca ter pago e aí completou 65 anos, o que acontece muito, a pessoa não teve contribuições necessárias ou nunca contribuiu. Se a gente confirma que ela é baixa renda e que preenche os outros requisitos, tanto da deficiência
quanto o da idade, porque o BPC, ele tem duas possibilidades. O benefício assistencial à pessoa com deficiência e o benefício assistencial é a pessoa idosa, que tem que ter 65 anos completos, seja homem ou mulher. No BPC, da pessoa com deficiência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente generaliza e fala assim, um benefício que todo deficiente tem direito. E não é assim, gente. Existe incapacidade para o trabalho, incapacidade que a pessoa vai ter aquela dificuldade no seu dia a dia. Então, para ter direito a esse benefício, não basta só uma deficiência. Essa deficiência precisa causar impedimento para que você tenha uma vida ativa de trabalho, cuidados básicos em casa, sozinho. Então, assim, a gente tem que provar que essa incapacidade, ela tenha uma durabilidade de no mínimo 2 anos. Então, não é qualquer pessoa. Por isso que, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que têm esse benefício negado, passando até pela perícia do INSS, mas a perícia considera um período assim, olha, 1 ano você consegue ficar bem. Você está entendendo que está abaixo do período de 2 anos, e aí a gente tem os benefícios previdenciários também para as pessoas com deficiências, que esses benefícios previdenciários é ali aquela pessoa que trabalhou durante muito tempo como deficiente mesmo, porque hoje a gente tem as empresas, né, que elas têm que contratar, então a partir do momento que a pessoa é contratada ali como PCD, as regras de aposentadoria também são diferentes. Ela pode solicitar um auxílio-doença, vamos supor, começou a trabalhar ali como pessoa com deficiência, mas infelizmente essa deficiência foi piorando ao longo dos anos. Eu tenho, infelizmente, muitos clientes que estão dentro dessa condição. Às vezes começou com uma visão monocular e aí conseguia trabalhar até então. Só que aí começou a ter prejuízo no outro olho. Então aí como que continua? Então essa pessoa pode solicitar aposentadoria, mas as regras vão ser diferenciadas, como eu falei. A idade é um pouco menor, eu posso depois passar aqui para vocês certinho de acordo com a lei, porque são muitos benefícios previdenciários e tem também os assistenciais, e como são muitas regrinhas, seria interessante depois a gente colocar no final, para as pessoas que quiserem ver se cabe ali para solicitar esse benefício, essas regrinhas. E aí tem o auxílio-doença também, que eu inclusive já consegui para várias pessoas com deficiência, que teve essa piora no estado de saúde. Então, se ela está trabalhando, está ali na qualidade de segurado, ela pode solicitar esse auxílio-doença também. Ou se ela trabalha com pessoa com deficiência, mesmo que ela teve um outro problema de saúde, ela também pode solicitar o INSS para ficar amparada ali por uns meses pela incapacidade temporária. E acho que... Pegando o gancho, ficou bem claro também, pegando o gancho que você falou, citou de exemplo o Jornal Nacional, a minha pergunta seria essa, quais são os principais desafios, né, que os segurados enfrentam para solicitar um benefício? Nossa, essa pergunta eu vou falar para vocês que eu podia assim, escrever sério, porque são muitas. Hoje a gente tem tanta dificuldade, principalmente o segurado, quando ele vai até o INSS, ele tem o direito de chegar ali no INSS, ele não tem a obrigação de conhecer a legislação previdenciária e falar, olha, o meu benefício eu calculei é esse. Só que então muita gente vai direto no INSS por entender que lá é o local que vão orientar. E infelizmente isso não acontece tanto. Às vezes a pessoa solicita um benefício ali e aí a lei previdenciária ela fala que o atendente, o servidor, ele tem que identificar o melhor benefício para o requerente. Só que não é o que acontece. Por isso que muitas vezes as pessoas dão entrada no INSS sozinho e aí depois vem procurar, doutora, eu entrei com esse benefício, mas depois eu fui olhar, eu acho que o cálculo está errado. Acontece muito. Porque não tem essa orientação correta no INSS. Hoje a gente tem muita instabilidade no sistema. O sistema Gov, ele opera também o aplicativo Meu INSS. Hoje é por lá que nós advogados, nós temos também a plataforma digital pro advogado. Só que muitas informações a gente só consegue através do portal do cliente. Por exemplo, eu consigo solicitar um benefício para um cliente e fazer todo o acompanhamento pelo portal do advogado. Mas esse benefício sendo concedido, eu preciso ter ali o acesso no login do cliente para verificar a data de pagamento, para verificar o banco, verificar os meses concedidos, todos os detalhes desse benefício. Só que hoje, nem o portal do advogado, nem o portal do cliente funciona. Então é a nossa maior dificuldade. Eu, como advogada, eu tenho que separar na minha agenda pelo menos uma vez na semana para estar indo até a agência do INSS, porque tem muito requerimento que eu não consigo concluir pelo portal. Então tem essa dificuldade, tem a dificuldade também das informações distorcidas que muitas vezes os segurados recebem. E tem também a questão que eu acho que
é uma das maiores dificuldades que as pessoas que precisam do INSS têm. Que é aí ignorar a incapacidade e as doenças das pessoas. Eu falo assim que é absurdamente fora do normal o que acontece no INSS. O número de indeferimentos é muito alto. Muito alto e assim, para pessoas que comprovam com relatórios médicos, com exames, que comprovam a incapacidade. Mas se o perito lá não comprova, aí tem o benefício indeferido. Em fevereiro do ano passado foram 419 mil, né? 409.300 indeferimentos. Porque ocorre também tanto nessa parte de documento errado, né? Falta de documento, quanto na perícia. Eu vi que também que tem muita perícia que não, às vezes até despreparo do médico, né? Exatamente. É porque muita pessoa, né, para eles atenderem, então eles não vão ler o relatório que ele chega lá apresentando. Exatamente. Na verdade, ele nem olha para o cliente, para a Outra pessoa. coisa que me chateia Verdade. muito enquanto advogada é o descaso que acontece com relação à marcação de perícias também. Gente, isso é absurdo. E eu me chateio como se fosse comigo, porque eu costumo dizer que eu tenho um diferencial no meu trabalho. Quando a gente gosta do que faz, a gente cria vários diferencial ali para o cliente falar, gostei. Então, eu sempre gostei de acompanhar os meus clientes, sobretudo os mais idosos, os mais velhos ou as pessoas que têm ali alguma dificuldade de ir. Quando eu vou fechar um contrato com algum cliente, eu já pergunto, olha, você tem alguém que te acompanha se for para perícia? Você tem dificuldade para ir? Porque hoje, nós que vivemos nessa região metropolitana, a gente só tem 2 INSS que são de Brasília que estão realizando perícias. Teria o de Lusiânia, que seria mais próximo da gente, mas assim, a gente só está tendo vaga para julho. Então, as vagas mais próximas seria Taguatinga e Asa Sul. Só que o que acontece muito? Nós vamos lá, o advogado marca a perícia, tudo bonitinho para o cliente, combina, o cliente vai para o meu escritório, eu costumo acompanhar, porque eu gosto de ir orientando, porque pode parecer simples pra gente que já tá ali por dentro, mas para aquelas pessoas que não conhecem, eles acham assim um bicho de 7 cabeças passar por uma perícia. Doutora, e o que eu faço? Então eu gosto de ir fazendo essa preparação. Fica tranquilo, o senhor não tá inventando, a gente trabalha com a verdade, a doença tá aí, o senhor só vai relatar o que sente. Então, aconteceu assim já milhares de vezes, gente, sem brincadeira, de eu chegar no INSS. O INSS tem todos os dados, tanto do advogado quanto do cliente. Ele tem tudo. Todas as informações. É a primeira coisa que eu faço é atualizar tanto o nosso e-mail, o telefone do cliente. E o INSS não avisa. As pessoas vão... Eu já tive cliente que veio assim de Braslândia para ir fazer perícia e não consegue, porque chega lá, eu falo assim, olha, tivemos um problema, vamos ter que remarcar a perícia. Então, eu acho que esse descaso com a população é absurdo, entendeu? E tinha que mudar, gente, tinha que mudar. Ainda falando sobre essa questão, se para a senhora, né, enquanto advogada, já é difícil ter esse acesso à tecnologia, os idosos, principalmente, eles têm essa resistência, né? Tem uma fila de espera virtual que ainda vem dificultar bastante também. E aí, para a senhora que é advogada tem essa dificuldade, imagino para eles, né? Infelizmente, para as pessoas isso dificulta ainda mais. E é por isso que a gente sempre orienta procurar um advogado de confiança, um especialista da área, porque aí, quando a pessoa vem, é algo que eu gosto de ser muito transparente com os meus clientes. Como eu atuo somente na área previdenciária, eu deixo muito claro para eles, quando eu vou fechar ali, que o INSS, eu falo assim, gente, quem senta aqui na mesa comigo já tem que estar preparado para 2 coisas. Eu quero persistência, que a gente não vai desistir do processo, porque as pessoas se chateiam tanto, às vezes falam, doutora, eu fui lá 2 vezes, Não sei fazer aí isso. fiz perícia, e aí o pessoal nega o benefício, eu não estou inventando. Então, assim, você vê ali o desespero das pessoas. E o previdenciário, gente, também para vocês que estão interessados na área, não tem como você não ser humano. Eu fico, assim, chateada com os peritos, às vezes, do INSS. Eu tive uma cliente que eu achei tão absurda ela ter tido benefício negado, porque qualquer pessoa que olhava para ela via que ela não tinha mais condições. Uma senhora ela tá com 62 anos, só que ela não tem tempo de contribuição, ela não consegue ainda aposentar por idade e teria que aguardar aí os 65 anos se fosse para conseguir o BPC idoso. Tentamos o benefício assistencial à pessoa com deficiência, porque ela já tem os relatórios bem embasados, falando todos os requisitos que o INSS pede em um relatório dela tinha. Então, automaticamente já esperávamos, né, que ela teria essa perícia concedida. E
o INSS, mais uma vez, o perito ignorou, sabe? Falou que não, que ela não tem capacidade. Ela nem anda direito, gente. É tão, assim, absurdo o perito ter negado, que eu falei, gente, esse homem não tem mãe, esse homem não tem vó, esse homem não tem família. Porque a gente fica tão chateado e tão revoltado com essas coisas, que eu falo, não tem como atuar no direito previdenciário e não ficar revoltado. É só quem não tem coração. Eu tenho coração e eu falo que o fato de eu ter sido criada com a minha avó me faz ter um olhar muito solidário com as pessoas mais idosas, porque eu sei os medos e os receios que a minha avó já tinha. Então, eu tenho esse cuidado com eles do início do atendimento até a concessão do benefício. Mas quando é além de mim, porque o chato de ser advogado, gente, é porque nem tudo depende só da gente. E isso é muito complicado, você entender que você não é o fim ali do processo, você é o meio. Então, você vai fazer de tudo para o cliente ter o melhor resultado, ter o êxito no processo. Mas como tem muitas coisas que vai além do que podemos fazer, isso chateia bastante, entristece, porque aí você vê que a pessoa não está inventando, aí você fala, poxa, tem pessoas que na fraude conseguem um benefício desse. Com uma facilidade, gente. Eu faço muita defesa hoje, administrativa, faço defesa judicial, de clientes que receberam benefício de maneira indevida. Porque acontece muito da pessoa deu um jeitinho ali, conseguiu o benefício de maneira indevida, passou o pente fino do INSS, detectou. Fulano, você está devendo 80 mil reais para o INSS, porque durante todo esse período você não tinha direito e você veio a receber. Estou com o processo de uma cliente que é até interessante citar. Ela não sabe como ela aposentou. Ela me contou que ela só entregou a identidade para um parente. Esse parente conhecia alguém, que conhecia alguém e que conhecia alguém. Enfim, ela chegou com aquela carta, porque o INSS envia a carta já com valor, que já é para te assombrar, falando que você está devendo tantos mil. Chegou chorando, gente, uma senhora de 67 anos. Chorando, que até eu consegui conversar com ela para entender a situação, porque uma pessoa que sem instrução, analfabeta, só entregou a identidade para o sobrinho para poder ver se ela teria direito a alguma coisa. Conseguiu esse benefício. Vai eu tentar baixar o processo administrativo dela. Fui até o INSS, agendei com o gerente. Preciso do processo administrativo dessa pessoa, porque o INSS está alegando que ela recebeu de maneira indevida. E eu já ia justificar toda a história, que ela era uma pessoa leiga e que ela não tem obrigação de saber os direitos dela. Não tem, gente, ainda mais analfabeto. E aí, o gerente do INSS virou para mim e falou assim, doutora, essa fraude que aconteceu aqui foi tão boa que nem eu consigo achar o processo dessa mulher. Gente. Não tinha no sistema dele, não tinha, só mostrava o benefício ativo. Não mostrava nem essa identidade que ela mostrou. Então, assim... Como o INSS descobriu? Porque no pente fino faz um levantamento de... O governo, eu acredito que tem que fazer a prestação de contas de quantos os beneficiários têm. Dos beneficiários. Todo ano tem essa conferência, é o pente fino que a gente chama, e é onde acontece muita cessação indevida. Eu tive um cliente aposentado agora também que teve benefício cortado, homem aposentado, gente, amputado. Não tem perna e, assim, amputado, teve benefício cessado. Ficou 5 meses com benefício cessado, tendo já passado pela perícia no INSS. E esse cliente, ele aposentou direto no INSS. Ou seja, por um erro mesmo deles, acontece muito, gente. Outra dificuldade que eu esqueci da pergunta anterior, erro de sistema. O INSS hoje, ele já trabalha também com algumas análises robotizadas, né, que eles chamam. Elas ajudam, porque hoje o número de requerimentos para o INSS também é absurdo. Eu falo que desde a pandemia, a autarquia não conseguiu se restabelecer, porque foi uma quantidade muito grande de pessoas que precisaram ali de auxílio-doença, benefício assistencial. Então, isso tudo influenciou muito nessa questão. E aí, essas pessoas que ficam aí aguardando esse benefício, que tem o benefício cessado, quando a gente entra ali com o processo, a gente pede que esse benefício seja pago do período que foi cessado, né? Para a pessoa receber, se ela já tinha o direito adquirido. Esse meu cliente mesmo, eu precisei impetrar um mandado de segurança, porque ele já tinha ali carta de concessão, já tinha tudo certinho, mas ainda com o mandado de segurança, que era para ser um remédio constitucional, que é para ser rápido, meu cliente ainda demorou 4 meses para receber. Ele ficou 5 meses, aí do período que eu dei entrada no processo, ou seja, ao todo 9 meses sem receber o benefício. Recebeu o retroativo? Recebeu. Mas aí, como é que ele justifica para o banco, para as contas dele, que não vai poder pagar os juros?
porque ele recebe. Você tá entendendo? Então, assim, isso atrapalha muito a vida dos contribuintes hoje. E dando moral não consegue, né? A gente, o advogado, gente, previdenciário ainda tem isso também, olha, porque você tem que amar a previdência mesmo, porque é um detalhe, doutora, que a senhora já deve estar ciente, que a senhora está atuando também no previdenciário. Como a gente vai muito para o Juizado Especial Federal, vocês acham que o advogado previdenciário ele ganha sucumbência? Não. Só chora. Então, eu queria que a senhora esclarecesse, o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo, o que fazer quando um benefício previdenciário é negado pelo INSS e quais são os principais motivos desses indeferimentos? Tá. Hoje, quando o benefício do INSS ele é negado, o primeiro passo é a gente já pegar esse indeferimento. Hoje a gente pega direto no portal do INSS, que é o Meu INSS. Colocar no Google, no aplicativo, você consegue baixar. Se a pessoa já tiver o cadastro, o login, que é o CPF e uma senha, a gente já consegue pegar o resultado e dentro desse resultado, ele tem que estar falando o motivo do indeferimento. Só que o que acontece muito? O INSS, ele faz milhares de indeferimentos genéricos. Então, assim, que você vê que não tem fundamento. Peguei relatório pericial, porque agora o sistema está atualizando. Antes a gente não conseguia pegar o laudo da perícia realizada no INSS. Você tinha que ir lá no INSS ou baixar o processo administrativo. Agora facilitou. A gente consegue ver, já tem uma opção lá no sistema para baixar o laudo da perícia. Quando a gente baixa esse laudo da perícia, lá vem falando pra gente. Eu tive cliente com indeferimento e o laudo da perícia falando, a pessoa está incapacitada. Permanente. Ai, não acontece? Divergência. Gente, então, assim, acontece muito erro de sistema. Assim, eu acho que é muito corriqueiro. Mas quando a pessoa vem a ter o benefício indeferido, no próprio comunicado do indeferimento, já tem ali informando as pessoas, os contribuintes, que tem até 30 dias para entrar com recurso administrativo. O que é esse recurso administrativo? É onde eu vou discutir esse meu indeferimento. Eu vou falar, não, mas como que eu tive meu benefício negado? Ali a pessoa pode fazer, porque é tudo na via administrativa. Claro que a gente sempre orienta de procurar um advogado. Porque ele não sabe a técnica necessária. Exatamente. Essa é a ideia de orientar a procurar advogado, porque às vezes a pessoa entra com recurso administrativo ali, bem genérico. Olha, meu benefício foi negado e eu não concordo. Porque eu tô doente. Porque eu tô doente, eu apresentei atestado. Só que, infelizmente, quem julga esses processos é o próprio INSS, teoricamente falando, né? É o conselho. Então, esse conselho, muitas vezes, ele reverte ali a decisão. Se ele viu que teve algum erro de sistema ou algum erro, assim, que dá para corrigir, nesse recurso resolve. Só que o que acontece muito no INSS e que também, no decorrer desse podcast, gente, eu vou lembrando tudo, assim, que acontece para atrapalhar. Porque naquela primeira pergunta, eu vou lembrando conforme eu vou falando. Outra coisa que, assim, dificulta muito é porque quando a pessoa entra ali com recurso ordinário no INSS, aí ela aguarda para esse recurso ser julgado. Se for julgado improcedente, aí ela vai para o recurso especial. Só que dentro desse período, se a pessoa entrar às vezes com processo na justiça, talvez ela já teve até a decisão. Hoje eu faço defesas administrativas no INSS, mas eu avalio muito o caso. Literalmente, cada caso é um caso. Se eu ver que realmente foi um erro de sistema e que, fundamentando ali, demonstrando esse erro para o INSS, vai ter essa reversão e a concessão do benefício, a gente até faz. Mas pela demora, que é a maior dificuldade do INSS hoje, é a demora. Então, às vezes, não compensa você ficar esperando ali no administrativo, sendo que no processo judicial você vai passar por uma perícia com um médico que muitas vezes a gente consegue indicar um especialista da sua área, porque hoje a Justiça Federal, ela já trabalha com vários médicos especializados. Então, se não tem um médico ali que é especialista na tua área, vai ter um médico que é médico do trabalho. Então, se você tiver com uma incapacidade para trabalhar, esse médico do trabalho, ele vai te fazer perguntas, ele vai te avaliar. E se ele viu que você não tem condições de trabalhar, você não vai, ele não vai te falar, tá liberado para trabalhar. Então, assim, nos processos judiciais, gente, a gente tem muita sentença favorável. Então, é o que eu falo muito. Teve o benefício indeferido, a gente não desiste. E INSS, a gente não pode desistir, é um direito a gente não abre mão. E só para deixar claro, doutora, desculpa, para o pessoal que está assistindo,
é necessário, antes dessa ação judicial, entrar com o processo administrativo ou Não. pode ir direto à ação? Pode ir direto para ação judicial. Ah, E é sim. por isso que hoje eu consigo analisar o caso do cliente e aí eu já converso com ele dando a posição. Veio indeferimento, eu vou fazer o comunicado para o cliente. Explico que foi indeferido, aí explico o que podemos fazer a respeito e falo, olha, se enquadra melhor na sua situação, entrar com processo judicial. Sim. E aí o cliente já vai me passar toda a documentação, vamos juntar esse indeferimento no processo, fazer toda a fundamentação e aí vamos para o processo judicial. Então não é obrigatório entrar com recurso no INSS administrativo para fazer o processo judicial. Certo, Melhor obrigada. até que não entre. Eu até Porque assim. teve- Então, Vamos evitar. eu tô, tipo, lá no escritório também, que é especialista em direito previdenciário. Entrei em 2022 e tem recursos administrativos Até de hoje em 2022 que até hoje não foi analisado. E poderia ter sido concedido numa tutela. no processo judicial. Exato. Então, bem, melhor que nem isso. Exatamente. Eu, particularmente, eu prefiro 1000 vezes entrar com processo judicial, gente. Não gosto de fazer recurso justamente por isso, porque às vezes eu já fiz um teste de entrar com o mesmo cliente, tanto no administrativo quanto no judicial. No judicial, meu cliente aposentou e o administrativo estava em análise. Tá vendo Aí eu agenda? precisei entrar com um comunicado no INSS informando que o benefício já havia sido concedido para pedir desistência do recurso. Olha, vocês já estão pagando. administrativo. Tipo assim, Não precisa é mais. porque são setores diferentes, Aham. né, também. Os processos que vêm de judicial para o INSS tem o departamento jurídico ali no caso. Sim. Então, a parte administrativa, ela não tem Sabe. esse acesso. Esse acesso, né? Para saber se já deu certo no judiciário. E isso é bom até para o pessoal saber, porque eu não sei se os seus clientes costumam fazer isso, mas eles acham o seguinte, a maioria que eu vejo. Ai, eu não quero entrar com processo judicial agora porque meu requerimento está em análise. Se o INSS ver, vai negar. Gente, e aí tem outro detalhe também que atrapalha muito pro previdenciarista. Os mitos que existem. Exato. Os mitos atrapalham absurdamente. Chega muito cliente que me pergunta, doutora, eu tenho problema de saúde, mas eu faço acompanhamento na rede pública há muito tempo, o médico não me dá esse relatório, mas eu não posso pegar um relatório no particular, né? Porque não dá certo. Gente, mito. Mito. O médico particular tem o mesmo poder do que o médico da rede pública. Até porque a maioria trabalha tanto no particular quanto no público. Então, se tem um relatório médico constando as informações que o INSS necessita, que é o CIG da patologia, o período de afastamento que a pessoa precisa ter, porque quando há alguma doença incapacitante de maneira permanente, o próprio médico costuma estimar isso ali, fala que a pessoa está incapacitada de maneira permanente ou não tem previsão para voltar ao labor. Então, esses relatórios, independente se é do médico da rede pública ou particular, eles vão ser analisados tanto no INSS quanto na Justiça Federal. Então, assim... creio que eles acreditam que se eles têm o financeiro para pagar um particular, eles não necessitam do benefício, né? Muitos Exatamente. têm esse Muita pensamento. gente tem. Só que hoje, por exemplo, no caso dos BPC, hoje, infelizmente, a gente está tendo muitos relatórios de crianças autistas. Sim. E esses relatórios, eu falo dos que eu atendo, 80% vem de particular. Até porque, infelizmente, na rede pública, gente, o acesso, o acompanhamento para as crianças com autismo é mínimo. Infelizmente, eu falo isso assim com muita dor no coração, porque eu pego várias mães que vão me mostrar assim, os valores de exame que precisa fazer para chegar no laudo. Porque não é só ir lá no médico e o médico analisar, olhar ali a criança e fazer o relatório. A criança passa por vários processos ali, processo multidisciplinar, aí tem avaliação na escola, aí então assim, são vários, é o relatório da psicóloga, até fechar esse diagnóstico. Então, para essas mães conseguirem chegar nesse diagnóstico, já é toda uma luta. Porque tem aquela luta do financeiro, porque esses exames são caros, não são baratos. Chegou uma mãezinha pra mim e eu vi, gente, que eu fiquei chocada, assim, ela me mostrando lá que pegou cartão emprestado com irmã pra parcelar o exame da criança. Um exame, R$1.500. Não só o exame, né? Tem as consultas Aí as periódicas. consultas periódicas que tem que fazer, porque aí é acompanhamento com fono, com psicóloga, psicopedagogo. Então tem toda uma estrutura. E aí a gente
parar para pensar que o benefício assistencial é de um salário mínimo e ainda, gente, é uma humilhação ainda para conseguir. No processo judicial do benefício assistencial, gente, é um negócio que, assim, eu entendo que a legislação precisa atuar de maneira correta e coerente. Então, tem que ser avaliado porque tem muita gente que recebe benefício de maneira indevida. Mas é algo que os clientes falam muito para mim, que eu fico muito triste, assim, por eles. Quando vai para um processo judicial de benefício assistencial, vai um assistente social na casa da pessoa para fazer uma avaliação. Cara, eu já tive cliente que falou isso pra mim chorando, sabe? Com vergonha mesmo, de falar assim, doutora, eu não tenho nada na minha casa. E a pessoa ainda vai tirando foto de tudo, pra mostrar quantas televisão você tem, pra mostrar se você dorme numa cama, se você dorme num colchão. Então, assim, é tão absurdo entender que pra pessoa ter um direito desse salário mínimo por conta de um filho, que muitas vezes esse salário mínimo não vai arcar nem com as despesas. Né? Cobre nada. E aí eles ficam olhando os utensílios da casa. E a nota, você já viu no relatório, né? E eu fico, assim, o que me deixa mais surpresa e, assim, revoltada é quando, em sentença, o juiz, ele vem, o laudo é favorável, social, e aí o juiz em sentença ele vem e fala o autor tem uma geladeira X de tal ano, tem isso no previdenciário, tem um airfryer, tem duas televisões na casa, duas televisões, e o que isso tem a ver? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, o tanto que eu falo é o tanto que eu escrevo. Quando eu pego essas sentenças assim, doutora, porque assim, a gente ainda tem um problema também, que eu falo que é de jurisdição. Eu graças a Deus, estou conseguindo ampliar muito essa questão de atendimento, então eu tenho processos em alguns lugares do Brasil. E eu tenho percebido muito essa questão de estado. Brasília, gente, eu falo que assim, por mais que as pessoas reclamem, eu gosto de Brasília. Mas Lusiânia, e olha que é um do lado do outro. Doutora, você está no escritório lá, a senhora deve ver umas sentenças ali de Lusiânia, se tiver. Cara, com certeza. Gente, é absurdo. Eu não sei o que acontece em Lusiânia, nem com os peritos, nem com os juízes. Na verdade, eu sei o que acontece. A demanda de Lusiânia é muito grande. Então, é uma região que atende todo esse entorno, né? Valparaíso, Ocidental, pessoal de Cristalina. Então, é realmente uma justiça que é sobrecarregada. Então, o que eu observei que vem acontecendo? Quando chega mais ou menos para o final do ano, acontecem os multirões de audiência em Lusiânia. Nesses multirões, vem vários juízes de Goiânia para ajudar nessa sentença. Gente, eu acho que eles não gostam do povo do entorno. Meu coração pensa isso. Porque eu tenho vários clientes, às vezes, que passam... É isso que você falou. Passou na avaliação médica, passou na avaliação social. E aí o juiz, sabe-se lá por quê, ele fala, não tem direito ao benefício, porque ela não vive situação de miserabilidade social. Olha, na casa dela tem uma televisão e tem uma geladeira nova. Então, isso não é miserabilidade social. Então... Quando acontece isso, a gente vai recorrer. Eu sempre recorro nesses processos. Porque eu acho tão absurdo a gente ter 2 laudos favoráveis e porque o magistrado falou que não... E o engraçado é porque é um magistrado e ele tem um salário altíssimo, vive em uma realidade totalmente diferente. Eu acho que ele não... É absurdo. Nem se imaginaria naquela realidade do autor da ação. Pra ganhar um salário... E ainda tem coragem de dizer que... Tá tudo ótimo. E é muito absurdo mesmo essa questão. Agora, assim, falando ainda de jurisdição, eu percebo que em Brasília a gente tem sentenças muito mais favoráveis com relação aos benefícios por incapacidade, seja o BPC, seja o auxílio-doença. Eu sinto, assim, um sistema mais humanizado. Você tá entendendo? De realmente ver ali e... Eu já tive clientes que eu peguei para dar entrada no auxílio-doença. Olha, vai ser temporário e tudo, porque né, a situação da senhora não é uma situação que vai dar um benefício por tanto tempo. E o perito olhar e ver o cliente falar assim, não, mas a senhora não tem que trabalhar mais não. Já tá... Então, assim, eu sinto muito mais essa humanização também na jurisdição de Brasília ainda, gente. E eu acho que é até mais fácil conseguir tutela, né? Porque daqui o pessoal já marca uma perícia e aí marca as outras perícias, a perícia médica, a perícia social, e só aguarda a sentença para dar uma decisão da tutela. Eles não fazem aquela análise liminar para... Sim. Eu vou fazer só abrir um parêntese aqui, só para explicar o que é a tutela antecipada, porque a gente tá falando, mas a gente não falou o que é a tutela antecipada em um processo judicial. Então, eu vou explicar mais ou menos o passo a passo naquele nicho do indeferimento. Quando o benefício é indeferido no INSS, a gente já vai fazer o processo judicial. No meu caso, eu prefiro ajuizar a ação do que ir para o recurso administrativo. Quando nós ajuizamos esse processo judicial,
eu acho que a maioria dos advogados que atuam na área fazem um pedido de tutela. O que vem a ser esse pedido de tutela antecipada? O direito de processo civil, ele prevê que em casos de saúde, em alguns casos assim que se não tomar uma decisão ali naquele momento, pode acontecer um dano irreparável. Vamos supor, uma pessoa que está ali com um câncer e teve o benefício negado no INSS. Já tive também, gente, pessoas com câncer ali na qualidade de segurado, tudo certinho, INSS em negar o benefício. Aí eu vou para o processo judicial. Eu relato no processo toda a situação, demonstrando que se o meu cliente não tiver aquele amparo social ali de forma imediata, ele vai ter um prejuízo na saúde dele, vindo até, infelizmente, até a óbito, porque se ele não tem um tratamento, se ele não tem dinheiro para ir fazer quimioterapia, fazer o acompanhamento, ele vai ter um prejuízo na saúde dele. Então, quando a gente faz esse pedido no processo judicial de tutela antecipada, antes do juiz marcar a perícia judicial, ele vai analisar, vai chegar o processo para o juiz, ele vai analisar. Se ele viu ali que realmente, nossa, é uma doença, é um câncer, é uma doença séria, é realmente aquela pessoa ali, se eu não determinar que o INSS implante esse benefício de maneira imediata, esse beneficiário vai ter um risco grande. Então, aí a gente tem ali a liminar concedida no processo, que é o benefício implantado, o juiz dá ali a decisão dele, e aí ele concede o benefício, dá um prazo para o INSS implantar o benefício. Ele pede que aquela pessoa, mesmo antes de passar por uma perícia médica, que o INSS conceda o benefício para ela até um prazo. Alguns juízes determinam ali um prazo de 6 meses, outros determinam até encerrar o processo. Aí, às vezes, quando vamos supor, por 6 meses, aí marcou a perícia. Quando a gente, enquanto advogado, vê que na perícia já foi uma decisão favorável, aí a gente já manifesta no processo informando que a pessoa passou na perícia para já não cessar aquele benefício. Um exemplo, se o juiz deu ali 6 meses para a pessoa, olha, enquanto você aguarda essa perícia, só que não demora tanto assim não, na Justiça Federal, gente. Na Justiça Federal, em Brasília, até que não está demorando tanto para estar marcando. Em Lusiânia, um pouquinho. Goiás é complicado. Ai, eu não quero falar do Goiás, mas é difícil, gente. E é isso. E um adendo, não sei se a doutora tem esse problema também com seus clientes, mas a gente já tem algumas vezes esse problema, que é na concessão da tutela, o cliente achar que ele está aposentado, ainda mais quando é uma tutela até uma decisão anterior, e ele fala, não, eu já estou aposentado, não preciso fazer mais perícias. E ele não quer ir nas perícias, a gente tenta ficar reagendando, e hoje tem que ter um cuidado muito grande, porque já saiu aquele tema, né, o 692? Acho que é do STF, né, acerca da tutela. Então, a tutela não é definitivo. Não, ela é temporária, é em caráter temporário mesmo. No caso, só até o juiz ter a certeza que a pessoa está incapacitada. Então, por isso que às vezes o juiz não dá um prazo tão longo dessa tutela antecipada, ele dá ali só por um período, porque é o prazo ali que ele vê, ele fala, olha, daqui uns 6 meses já deu tempo de fazer a perícia. Então, já vou ter um relatório para eu poder fundamentar a minha decisão e fazer uma sentença. Então, acontece muito. Mas, assim, quando a gente tem... Gente, eu vou falar para vocês. Quando um advogado tem uma tutela antecipada, gente, eu já saio comemorando, soltando fogos, porque, assim, não são todos os processos que a gente consegue. Não. Eu falo sempre para os clientes, eu entro com pedido de tutela em todos. Mas de 10 que a gente entra, um consegue. Você tá entendendo? Então, assim, realmente tem que ver se é uma doença que tá gerando ali esse prejuízo na saúde do autor mesmo, que ele realmente esteja passando por uma dificuldade absurda. Só que às vezes mesmo a gente falando, o juiz ignora. A gente acostuma às vezes acostuma não, porque eu brigo. Mas assim, não desistir, né? Porque, por exemplo, tem clientes lá do escritório que ele já entrou 3, 4 vezes. E só na 4ª vez ele teve uma sentença favorável. Então, lá, não desiste. Vamos tentar. Eu falo pros clientes. Uma hora seu laudo vai vir embora. Eu falo para todos os meus clientes, sentou comigo, gente, é persistência e fé. Eu falo que quem trabalha com a fé e com a persistência nunca vai ter dificuldade, gente, porque dá certo. E eu falo, e assim, só que as pessoas que precisam do INSS, elas
ela já vem assim tão desmotivada, de tanta negativa, de tanta humilhação mesmo, de ir várias vezes e não conseguir fazer perícia, que ela já vem desmotivada. Aí eu até brinco que eu falo, gente, eu sou sagitariana, então eu sou muito animada. É raro alguém sair assim de perto de mim e continuar triste. Aí os clientes já saem animados. Quando tem a concessão do benefício, eu já gosto de levar eles no escritório para informar a concessão. Aí eu falo, agora já vamos comemorar, vamos ter que ir pro churras, fazer o churras com o dinheiro do benefício. O povo já anima. Então, assim, é o que eu falo que é um diferencial na Previdência. Você atuar no direito previdenciário é muito além do que você advogar só pelo lado profissional. É um lado que a gente sente enquanto humano que tá ajudando alguém. Pô, eu tenho clientes que às vezes mandam, fala aqui com o meu esposo tá aqui, né? Eu falo às vezes com ele. Ele tem empresa dele. E eu falo, cara, vamos fazer cesta básica para ajudar, porque às vezes tem muita gente que precisa, sabe? E eu às vezes recebo foto no WhatsApp de cliente falando assim, doutora, meu benefício, eu não tenho nada na minha geladeira. A pessoa vai mandar foto da geladeira. Como é que você não fica... Não fica mal, né? Aí eu já fico, meu Deus, vou lá no judiciário, vou tentar passar lá para poder conversar, para ver se eles aceleram esse processo. Mas assim, infelizmente, é aquilo que eu falei. Algumas coisas não dependem só da gente. Infelizmente, mas assim, eu acho que da área do direito, um previdenciário é o mais humano, que nem você já falou, porque Sim. às vezes a pessoa levou tanto indeferimento que ela tá, eu nunca vou conseguir aposentar e trabalhou há não sei quanto tempo na roça, não consegue comprovar de jeito nenhum. Nossa. Vem um advogado e fala, não, calma aí, a gente vai conseguir. Vamos conseguir. E eu falo para meus clientes assim, olha, você pegou na minha mão agora, você só vai soltar ela quando você já tiver um benefício. Você vai enjoar de mim, você vai vir aqui 50 vezes se preciso for, mas você só vai soltar a minha mão quando eu te entregar a carta de concessão. Porque eu não desisto, gente. Então, assim, se o cliente não desistir também, a gente vai Você conseguir. muito bem. Uma coisa que você comentou, que eu acho também interessante passar para as pessoas, que já aconteceu assim comigo, que eu falei, como que pode isso? Tem um cliente que, o caso dele até é um conhecido de infância, e ele se acidentou várias vezes. Acidente de moto, né? E aí, no último acidente dele, ele perdeu muita massa encefálica. Então, ele gerou um prejuízo muito grande. Ele sempre trabalhou de carteira assinada, já tinha ele novo, deve ter hoje uns 32 anos. Porque mais ou menos isso. Quando ele se acidentou, ele não estava na qualidade de segurado mais. Porque no último emprego, ele não chegou a receber seguro-desemprego. Então, a qualidade de segurado dele era 12 meses. Quando ele se acidentou, já tinha excedido esse período. E aí ele não podemos dar entrada no auxílio-doença. Vamos tentar o benefício assistencial. Aí tem-se aquele boato que no Nordeste é mais fácil conseguir o benefício. Vai a mãe dele e mandou ele se eu não me engano, para o Piauí, para tentar conseguir o benefício lá. Ele ficou 3 anos no Piauí e nada do benefício saiu. Só em análise, esse benefício dele ficou por mais de 1 ano e meio. Sem fazer nenhuma movimentação de exigência, pedindo algum documento, nada, só em análise. Hoje, quando a gente dá entrada no requerimento, nós conseguimos já marcar a perícia médica administrativa e a avaliação social. Antes não era assim. Antes a gente dava entrada e o INSS quem marcava. Só que as pessoas, quando dão entrada sozinha, elas às vezes demoram tanto que elas param de consultar. Param de consultar, então... Não marcou perícia, ele tentou sozinho e ficou por isso. Chegou aqui, ele voltou, desisti de não conseguir o benefício. A mãe dele me procurou. Falei, vamos tentar, vamos entrar com o pedido dele, o indeferimento. Era o indeferimento de 2019. Falei, vamos tentar da data do acidente, né, pra pegar esse retroativo e tudo. Gente, foi uma das sentenças mais arbitrárias que eu já vi na minha vida. O perito viu todos os relatórios. Ele tinha muito relatório, porque ele, como perdeu massa encefálica, ele ficou internado muito tempo. Então, assim, hoje eu falo, ele é a prova viva, assim, que é um milagre de Deus. Os médicos não falava pra mãe dele, olha, vai se despedindo. Então, quando passou pela perícia, o perito viu todos esses relatórios médicos. Falou que ele tinha direito ao benefício, porque isso gerou um problema psicológico nele, que hoje ele não consegue ter a vida que ele tinha antes. Ele não consegue se socializar, ele toma remédio controlado, porque agora tem convulsão, como teve essa perca de massa encefálica, e ficou com vários prejuízos. Passou na perícia, Lusiânia, entramos com processo. Menina, passou na perícia em Lusiânia. Quando foi para avaliação social, passou na avaliação social.
O juiz de lá de Lusiânia, ele deu uma sentença, porque ele falou que mesmo sabendo que a incapacidade dele era uma incapacidade permanente, que ele não ia conseguir mais voltar, ter a vida que ele já teve um dia, mas ele é jovem, ele só tem 32 anos. Meu Deus. Ele pode aprender a trabalhar de outra coisa. Nossa. Mesmo que ele tenha desenvolvido agora um retardo, porque ele não consegue mais processar as coisas, porque ele perdeu massa, né, excelência, mas o juiz não considerou. Beleza. Aí eu falei, cara, eu não vou desistir, a gente vai tentar de novo. Vou marcar no INSS, você vai de novo no INSS, porque já tinha recorrido, fiz recurso, demorou o recurso, porque ainda tem esse detalhe. Quando nós temos uma sentença improcedente, nós temos ali o período para recorrer. Quando a gente entra com recurso, demora, gente. Não é rápido, demora. Porque pensa, um juiz sozinho para julgar, já demora. Quando nós vamos para o recurso, aí são vários juízes, porque eles têm que chegar em um acordo. Então, são vários juízes opinando. Demora muito. Enfim, demorou e não concordaram. Não reconheceram que ele tinha que ter o BPC. Ok, fomos para o administrativo novamente. Falei, olha, o problema é que a gente não vai conseguir mais os atrasados, porque já teve a sentença, mas vamos tentar, porque você precisa do benefício. Depois vocês acreditam que ele fez? Eu levei ele para avaliação social, levei ele para perícia médica. Ele teve a concessão no INSS. Direto no INSS, gente. Sim, não. Pra concessão do Nossa. BPC, Vocês acreditam até... nisso? Ele passou administrativamente. Eu falei, gente, que palhaçada, como que funciona esse negócio? É absurdo. Então, às vezes, até nós, enquanto advogados, que querendo ou não, estudamos ali a lei, que todo dia vem uma atualização, vem uma instrução normativa do INSS, pra gente, a gente ainda é pego de surpresa por conta dessa omissão, desse descaso, entendeu? Depende muito também do servidor que está analisando o requerimento. Porque tem muito servidor que ele entende a normativa inteira e ele analisa todo detalhe possível. Mas tem Sim. uns que não olha É nem difícil. Aí fica difícil Mas mesmo. é isso, eu acho que a gente conseguiu pontuar as primeiras perguntas, eu acho que a gente conseguiu esclarecer até mais. Eu Já falei, foi, gente. Você quer falar alguma coisa, Regina? Não. Na verdade, eu gostaria de dizer assim, o pessoal de casa que está nos ouvindo, né? Você falou que tem que ter muita fé, que tem que ter muita persistência. Para alguém que está em casa, que não conseguiu ainda, que está aí lutando, o que você falaria aí para essa pessoa, além da persistência e da fé? Que meios que ela pode recorrer, o que é que ela pode fazer nesse momento aí de espera? Sim, vamos lá. Essa sua pergunta ela é interessante porque eu também vou falar um pouco da demora do INSS. Porque tem muita gente que dá entrada e fica lá em análise 1 ano, igual a gente comentou, porque ela também tem experiência na área, então fica lá 1 ano esses requerimentos em análise. Quando fica assim, as pessoas às vezes esquecem lá, perdeu, então fica, doutor, o INSS nada de me chamar, nada de ver o meu benefício. Então, a gente sempre sugere, a melhor solução, gente, é sempre procurar um especialista da área. Porque se a pessoa tem um benefício negado, o especialista da área, um advogado da confiança ali do cliente, ele vai orientar da melhor maneira as possibilidades de ter o acesso para conseguir a garantia desse benefício. Uma coisa que eu falo para todos os clientes é que direito da gente, a gente não abre mão. Infelizmente, a gente já vive em um país que as pessoas estão tão cansadas, saturadas mesmo, que aí elas falam, não vai dar certo. Doutora, não é melhor deixar pra lá? Não, o governo não paga nada pra ninguém não, moço. Assim que os clientes falam, é exatamente isso. O governo não paga nada pra ninguém não, moço. Deixa isso pra lá, vou me virar. E eu falo, não, gente, direito da gente, a gente não abre mão. Porque todas as vezes que a gente abre mão, a gente fortalece o sistema. Então, a gente não pode abrir mão. Então, quem teve um benefício negado, quem está com benefício em análise ali por 1 ano, 6 meses, procura um advogado. Esse benefício que está em análise, a gente pode utilizar o remédio constitucional. Que esse remédio constitucional é o mandado de segurança. A gente pede ali, a gente entra com processo judicial, que é esse mandado de segurança. A gente pede para o juiz intimar a autarquia. O juiz intima o INSS e o INSS tem que explicar por que está demorando tanto para analisar esses requerimentos. Até porque hoje a gente tem prazo de análise desses requerimentos. Só que o INSS não cumpre. Às vezes o INSS não cumpre nem os prazos judiciais, os prazos que o juiz determina. Acontece muito. Saiu a sentença favorável no processo, o juiz dá um prazo ali, 30 dias, um exemplo, para poder implantar a renda mensal ali da pessoa.
tu implanta, né? Porque o INSS não implanta não, gente. Porque esse negócio, aí pensa, o cliente, quando chega nessa fase, aí é uma das mais difíceis. Porque o cliente ganhou, ele sabe que ele ganhou. Então, ele tá esperando ansiosamente ali pra pegar no dinheirinho dele, gente. E aí, a gente vai naquela humilhação, né, doutora? Que a gente tem que ficar fazendo lá cumprimento de sentença, falando excelência, já passou o prazo, o INSS não implantou o benefício. Então, infelizmente, hoje eu falo que a maior dificuldade que as pessoas, os contribuintes, vão ter no INSS é essa demora e essa questão da falta de humanidade. Que é essa questão da demora, é uma das causas do INSS ser o maior litigante, um dos maiores, na verdade, litigantes do país, né? Sim, Acho é por isso que eu adoro processar todo, INSS. Gente de prazer, gente. Todas as dificuldades, essa morosidade, eu acho que é o pior. Porque, Sim, e pensa, gente, a pessoa, eu costumo brincar que eu sou uma sagitariana cheia de defeitos, mas eu acho que uma das minhas maiores qualidades, eu consigo pontuar muito, que eu falo que é essa empatia, sabe? E eu falo que Deus faz as coisas muito certo, porque, gente, se eu falar pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com BPC, né? Benefícios por incapacidade, eu particularmente gosto muito. E a lei do BPC, ela é do dia do meu aniversário, o dia que eu nasci, 7/12/94. Então, tipo assim, eu falo umas coisas que parece que Deus molda a gente pra trabalhar nessas áreas mesmo, porque eu sinto tanto prazer de atuar na área, quando eu vejo, eu falo, gente, mas aquela pessoa precisa. Eu tenho uma amiga que ela brinca comigo, ela é advogada. Onde eu vejo uma pessoa idosa, um catador ali, eu paro e eu pergunto, mas por que o senhor tá trabalhando? Qual é a idade do senhor? Meu marido anda comigo e eu falo, para o carro, tem alguém dele, vamos perguntar se ele tem um benefício. Aí minha amiga brinca, ela fala, gente, a advocacia não deixa a gente fazer muita publicidade. Então, a minha publicidade sou eu, pergunta, você tem benefício? Vamos tentar um benefício? Tá no ônibus, a pessoa tá pedindo ajuda. O senhor tem BPC? O senhor quer ajuda? Eu te dou o cartão aqui. Gente, e assim, Não graças pode. a Deus, vocês perceberam que eu não tenho muita vergonha, né? Vergonha não é muito assim. Então, como eu não tenho essa vergonha, eu consigo ter um acesso muito bom até as pessoas, principalmente as pessoas que precisam. Aí eu falo, às vezes chega cliente até mim, aí eu pergunto, quem me indicou pro senhor? Aí falo o nome que eu não sei às vezes quem é. Aí eu falo, Deus, obrigada, você tá mandando meu cartão pra tanta gente, porque às vezes a gente vai, por conta mesmo do atendimento, que eu falo que é um diferencial. As pessoas que vêm ali sofrendo negativo do INSS, elas precisam mesmo de um amparo. Seja um acalento, de você falar, calma, eu entendo Alguém sua com essa situação. empatia, né? E o atendimento faz diferença. Porque Gente. vai no INSS, o perito trata que nem cachorro. Aí eu já quero brincar, Vai no gente, perito, já a fiz mesma barraco. coisa. Eu sou um pouquinho barraqueira, assim, sabe? Eu tô agora tentando não subir quando eu levo os clientes para fazer perícia presencial lá no INSS. Porque eu acho um absurdo realmente a maneira que eles tratam as pessoas. E, gente, eu não posso ver ninguém, se for maltratar um idoso perto de mim, gente, aí eu fico brava. Porque eu não sei se eu assimilo muito ali a minha avó, então isso pesa pra mim de um tanto. Eu estava com um cliente, foi até esse cliente que ele é amputado. E aí a gente ficou aguardando, né? Na perícia, quando eu costumava subir, eu ficava já sentadinho com o cliente lá. Então, assim, eu posso descrever como que funciona realmente lá esse atendimento. Correto é você chegar, pegar ali a senha, né, para poder demonstrar que você chegou para aquele horário da perícia. E assim, você às vezes vai para o INSS fazer uma perícia de 10 horas da manhã, mas você vai sair de lá 4 horas da tarde, que já aconteceu com clientes meus. E aí sai de lá 4 horas da tarde e às vezes quando sai de lá, gente, eu tive esse cliente específico, o perito pegou, aliás, o perito não, o atendente, fez todo o atendimento, constou que ele estava lá. E aí, eu que tinha entregue a ficha, né? Porque quando a gente chegou, já achei um lugar pra cadeira de roda dele e ele ficou lá, pelo fato de ser amputado. Aí eu expliquei, olha, ele tá sentadinho ali, mas na hora que chamar no painel, eu vou estar comunicando, eu só peço pra ter um pouquinho de paciência, porque ele é cadeirante recente, tinha assim, nem um mês que ele tinha feito a amputação, então pra ele ainda era muito novo, homem, já tem toda uma resistência, né? Sim. E aí ele pegou e eu expliquei lá para as atendentes. Aí eu falei, então eu vou precisar descer, porque no caso dele específico, eu precisava descer porque tinha um outro cliente lá embaixo que ia ter perícia também. Aí eu falei, então eu vou descer para conversar com o outro, já deixando tudo explicado.
Depois chamaram lá no painel. Aí o meu cliente chamando lá a atendente, falou que chamou a atendente porque ele não estava, né, até então conseguindo. E aí a esposa dele foi e chamou, falou, olha, pede pro perito esperar um pouquinho, porque essa cadeira aqui é uma doação, a gente ainda tá aprendendo a usar ela não tá muito boa. E aí a esposa do meu cliente, eu já tendo feito isso tudo, falado lá pra chamar, pegou e me ligou, doutora, a senhora pode subir aqui? É porque o perito falou que não vai atender mais. Porque passou 10 minutos do período que ele tinha chamado. Gente, eu subi lá, gente, eu quase que eu não fui de elevador, gente, eu virei voando. Eu falei, como é que é? O cliente chega aqui 10 horas da manhã, às vezes, para fazer a perícia e tem que sair daqui 5 horas da tarde. Mas o perito não pode aguardar 10 minutos, porque a cadeira do meu cliente emperrou e não saía do lugar. Ah, gente, mas aí viram que eu ia fazer um barraco assim, um pouco mais alarmado. Aí eu só falei assim, olha, então tudo bem, mas eu quero sair daqui. Eu preciso do nome desse perito. Eu preciso saber quem são os funcionários responsáveis aqui, o nome de todo mundo, porque eu já tinha informado que ele estava com essa dificuldade. E sabendo da condição dele, que é uma pessoa com deficiência, vocês tinham que ter acessibilidade, ajudar, ter alguém aqui para estar atendendo, dando suporte para essas pessoas. Isso. E não tem. As mãezinhas que às vezes vão com crianças autistas lá, gente, eu fico com vontade de abraçar elas ou falar, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Eu tento sempre fazer amizade quando eu tô lá no INSS, porque você vê a necessidade das pessoas no rosto, assim, é aquele desespero em um local que você é maltratado e você não tem muito o que fazer, porque se você ainda for reclamar, vão negar o seu benefício só de sacanagem. E aí, enfim, mas deu certo esse barraco do meu cliente. No momento que a funcionária foi lá pedir o nome do médico, pergunta se ele quis dar o nome. Não, ainda concedeu. A aposentadoria do meu cliente saiu direto do INSS. Nem precisei do processo judicial. O perito viu, aí ele atendeu, aí eu fiquei pensando, cara, esse homem não ia dormir em paz se ele tivesse deixado o meu cliente embora, falando pro homem voltar no dia seguinte. Mulher, ainda não queriam me dar nenhum papel pra comprovar se ele podia voltar no dia seguinte. Aí se ele volta no dia seguinte, a única coisa que iam virar pra ele e falar é assim, o senhor não está agendado. Tô mentindo? Exatamente. Felizmente, assim, mas que bom que deu certo. Graças a Deus, gente. Foi uma das aposentadorias, assim, que eu fiquei tão feliz, porque a gente entra nas histórias das pessoas. Então, assim, quando você consegue um benefício, cara, eu fico feliz. Eu fico chata a semana inteira. Consegui mais um benefício, consegui mais... porque eu fico muito feliz. Porque é uma vitória que eu falo, não é uma vitória minha só enquanto profissional. Né? É uma vitória que eu vejo que é uma chance daquela família ter um direito, sabe? Adquirido ali e ter uma tranquilidade maior, sabe? E olha que a gente sabe que um salário mínimo quase não faz diferença na vida das pessoas. É uma contribuição para a sociedade, deu, né? Sim, sim. Então, isso assim me tranquiliza muito dentro da minha área hoje. Eu fico muito feliz quando eu vou explicar para o meu filho, eu tenho um filho de 8 anos. É a área que eu trabalho, porque eu sempre falo pra ele, sabe? Eu explico muito, aí eu falo, filho, é tão bom trabalhar com o que a gente gosta, porque parece que a gente não cansa, porque você tá fazendo algo que é tão legal e você sente que tá ajudando alguém. E aí, como eu fui criada com a minha avó e o meu filho também tinha muito esse vínculo, ele é igual, assim, com o idoso, sabe? Eu falo, gente, eu nasci pra ser neta. Então, assim, eu vou na casa dos meus clientes, às vezes atender aqueles que têm dificuldade de acesso, têm dificuldade de locomoção. Aí eu volto comendo, eu sempre posto lá nos meus amigos lá no Instagram, o biscoitinho, o cafezinho. Eu falo, gente, que área melhor que essa? Eles me dão carinho, eles, conseguem um benefício. Quando eu tava grávida, a minha filha ganhava todo dia uma lembrancinha. Aí tinha aquelas clientes que estavam ali recebendo o auxílio doença. Doutora, quando que sua filha nasce? Já vou levar uma lembrancinha. Então, assim, é muito recíproco. Você percebe que hoje, quando você trata as pessoas bem, cara, não tem como ser diferente, sabe? Eu vejo que é um vínculo que eu falo, eu vou ter eternamente, porque eu nasci pra ser neta, meus clientes é tudo, a maioria é vovozinha, vovozinho, então tá tudo certo. Mas é isso, que bom. É muito gratificante mesmo. Gente, nosso podcast tá encerrando, nosso tempo já acabou. Já foi. E ficou bastante tema pra gente falar no próximo podcast, que a gente ainda vai ter um outro próximo e a gente fala mais. Mas por enquanto é isso.
E encerramos por aqui. Foi muito bom tê-la conosco, Aline. Obrigada. Muito obrigada pelas gratificante. explicações, pelos esclarecimentos. Ô, a gente, eu queria... disponibilidade, né, de Ô, estar conosco. gente, eu gosto muito de falar de previdenciário, por isso eu acho que deu pra perceber, né? Eu gosto do que eu faço real. Então, assim, eu queria até falar mais, porque eu acho que as pessoas precisam mesmo ter acesso à informação. Mas muita coisa a gente não vai conseguir falar em uma hora. E o que eu tenho pra deixar pras pessoas, se você tem ali uma incapacidade, ou se você suspeita, ele já fala, eu acho que já tá no tempo de eu aposentar. Procura um advogado da sua confiança, faça uma análise, faz um planejamento previdenciário. Veio a reforma da Previdência, tem muita gente se sentindo perdido. Então, eu me coloco à disposição de vocês, doutoras. Se precisarem de mim mais uma vez, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Sim, E muito obrigada pela confiança, viu? Nós que agradecemos. Obrigada, doutora. É isso, boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, gente. pessoal. Obrigada.